Queria te desejar as boas-vindas de volta aqui à sua casa, né? Que é esse canal Inconsciente Coletivo, que dialoga com você diretamente, Rabino. É verdade, acho que é a terceira vez que eu tenho o privilégio de participar desse canal. E fico muito feliz com isso. Uma vez a gente falou sobre Yom Kippur, se eu não estou equivocado. O encontro seguinte a gente falou sobre a pandemia e o impacto da pandemia na sinagoga, na religião e tal. Sim. E esse é o terceiro encontro. Espero que de muitos outros. Espero que de muitos outros, mas de todo jeito esse encontro ele tem um tom de farewell, como dizem em inglês, a palavra adeus, né? Adeus. Porque na verdade o que me chamou a você, o que me trouxe a você, foi a notícia que eu recebi de um colega da comunidade judaica que me contou que você estava indo para Long Island oficiar um rabinato e a minha reação foi, eu tive duas reações ao mesmo tempo. Por um lado, eu fiquei feliz por você, um sentimento legítimo de felicidade por você, pela sua fortuna, vamos dizer assim. E por um outro lado, um misto de desamparo, com tristeza e uma certa preocupação, porque você ao longo do tempo, e eu estava lendo a sua biografia, desde 2005 que você é rabino na CIP, na Congregação Israelita Paulista, e você foi conquistando aos poucos, eu fui acompanhando a sua trajetória, e você, a cada ano que passava, ia conquistando mais e mais as pessoas, e dentro de uma linha de proposição, de um diálogo mais aberto e inequívoco com o outro, né? E uma visão também mais expansiva do ponto de vista de acolhimento religioso daqueles que de todos, vamos dizer assim. Inclusive aquele que vos fala. Exatamente. Exatamente. Então, diretamente aqui dos Jardins da Hebraica para o mundo, eu gravo aqui uma conversa na qual o ponto de partida é a sua partida mesmo. Eu queria que você me contasse direito essa história e como é que você está vivendo ela, né? Tá. Então, primeiro eu quero te agradecer pelas duas manifestações, na verdade, pela manifestação de alegria e também pela manifestação de tristeza, porque ela só denota um carinho, uma admiração que me envaidecem. E eu confesso que as manifestações que eu tenho recebido têm ido sempre nessas duas direções, né? As pessoas têm demonstrado muito apoio ao projeto, muita felicidade pelo que eu pude iniciar agora e essa perspectiva, e ao mesmo tempo as pessoas também demonstram algum grau de tristeza, de preocupação, o que também, de certa maneira, fala de forma muito carinhosa sobre esse meu trabalho dos últimos 16 anos, agora em agosto, como rabino da CIP. Quando eu comecei a trabalhar na CIP, em 2005, como você falou, eu combinei com a CIP que a cada 7 anos eu ia fazer um sabático, né? Inspirado no sabático bíblico mesmo. Eu ia te perguntar, 7 anos. Totalmente. Né? Totalmente. Inspirado no sabático bíblico, a cada 7 anos eu faria um sabático. E esse sabático seria um sabático de 3 meses, né? que é o que era possível eu fazer saindo da CIP, mantendo alguma conexão à distância e voltando para os meus afazeres. E eu fiz isso em Nova York em 2012, e eu fiz isso de novo em Londres em 2019. Eu fiz 3 meses em Nova York em 2012, fiz 3 meses em Nova York em 2019. Quando eu voltei de Londres, em 2019,
a minha esposa e minhas filhas, elas estenderam esse sabático e elas ficaram 6 meses. Eu fiquei 3, elas ficaram 6, porque as meninas transferiram escola, então faria sentido que elas ficassem pelo menos um semestre para poder aproveitar a escola e tal, enfim. Então, elas ficaram 6 meses em Londres, eu fiquei 3 meses em Londres. E a família toda voltou com uma vontade de uma experiência mais longa, de uma experiência maior, né? Então, desde 2019, essa vontade começou a se fortalecer para nós, como família, né? E aí eu recebi um convite no ano passado dessa sinagoga de Long Island, de trabalhar 3 anos com eles. Eles estão me oferecendo um contrato de 3 anos. E eu pensei muito e conversei muito com a Juliana e a gente chegou à conclusão que, do ponto de vista do momento da família, a gente está na hora certa, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos agora em setembro. Então, 8 e 12 anos, eu tenho ainda filhas portáteis, né? Filhas que eu consigo levar para onde eu quero. Não vai ser verdade para sempre, ainda bem. Elas vão ter a autonomia e a vida delas. Mas é provável que daqui 3 anos ou 5 anos, essa filha de 12 já não possa ser carregada comigo para qualquer lado, né? Além disso, nós temos, tanto a Juliana como eu, pais que estão vivos e saudáveis, né? Então, que eles podem visitar a gente, viajar, que não dependem da gente de uma maneira, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista físico, etc., né? Então, seria muito difícil sair daqui se a gente tivesse pais numa situação muito mais fragilizada, né? Então, do ponto de vista da situação dos nossos pais, do ponto de vista da situação das nossas filhas, do ponto de vista do nosso desejo de ter uma experiência internacional mais significativa, fazia sentido aceitar esse convite. Queria que você fizesse um balanço do teu trabalho aqui. Um olhar, um overview mesmo. Se você estivesse fazendo uma apresentação, Uau. Qual seria o overview? Qual o legado que você deixa? Esse é um desafio grande. Eu confesso que eu nunca fiz isso. Nem falado, nem escrito. Eu não tenho esse trabalho feito. E sempre falar sobre si mesmo é desafiador, né? Mas eu acho que o fato o Rabino Sobel é um personagem muito importante na minha história, na minha biografia, porque o Rabino Sobel fez meu bar mitzvah, depois fez a minha formatura na São Francisco, teve um culto interreligioso, e ele era o rabino que estava presente. Depois ele fez o meu casamento. Então, ele tem um papel afetivo mesmo, muito importante. E quando ele me escolheu para estudar lá fora e vir trabalhar com ele, foi para mim motivo de muita alegria. Eu já era professor de bar mitzvah, eu já conduzia cerimônias religiosas. O primeiro serviço de grandes festas que eu fiz foi na Hebraica. Eu tinha 17 anos de idade. O Marcos Arbeitman era o presidente da Hebraica na época. Ele chegou para mim e falou: Michel, a gente precisa de alguém para conduzir Rosh Hashanah Yom Kippur e tal. Você sabe fazer? Eu falei: sei. Não sabia nada, né? Mas era muita vontade de fazer. E aí o Hazan, na época, vinha de Israel, era o Moshe Stern, e ele chegava 2 semanas antes para fazer os ensaios e e eu sentei com ele e falei: pelo amor de Deus, me ensina a fazer esse negócio que eu vou ter que fazer pela primeira vez. E era meu ano de vestibular também, 17 anos. Então, acho que eu nunca rezei tanto como naquele ano. E aí o Moshe Stern foi um fofo, sentou comigo, falou: olha, aqui a gente fica em pé, aqui a gente senta. Essa parte, se a gente estiver atrasado, você pode pular, não tem problema. Essa parte não pode pular de jeito nenhum. Foi ele a primeira pessoa. Eu tenho um livro com as anotações das coisas que ele foi me ensinando. Isso foi na Hebraica, quando eu tinha 17 anos. Depois eu passei a fazer Rosh Hashanah Yom Kippur no Renascença, que é a escola que eu estudei, e depois eu passei a fazer na CIP. E aí o Sobel me convidou para me preparar para trabalhar junto com ele. Então eu fui para Jerusalém com o apoio da CIP, né? A CIP apoiou meus estudos em Jerusalém.
E eu morei 4 anos em Jerusalém, apoiado pela CIP, e me formei rabino. E na época eu tinha um contrato e um compromisso de que eu tinha que devolver para a CIP pelo menos 4 anos de trabalho. Como ela estava investindo em 4 anos de estudo de preparação, eu tinha que ficar na CIP 4 anos, pelo menos. Né? No final, o que você aprendeu nesse curso de rabinato em Jerusalém? Eu sei que não dá para falar em uma frase, mas se desse para falar, seria o quê? o curso de rabinato ele tem 2 vertentes. Uma delas é estudos de matéria judaica. Então, a gente tem aula de textos judaicos clássicos, né? Falando de Talmud, falando de Midrash, falando de lei, Maimônides, Shulchan Aruch, etc. E tal. Essa é uma parte, uma vertente. E a outra são ferramentas para o rabinato. Então, eu tive aula de psicologia, eu tive aula de sociologia, eu tive aula de educação, eu tive aula de outras religiões, de budismo, de hinduísmo, de islamismo, de cristianismo. Eu tive aula de oratória. Tudo então, isso era uma escola, não é que nem essas que aparecem no Netflix, né? Aquelas escolas de ultra-ortodoxos, é outra coisa, né? não é uma yeshiva ortodoxa, mas é um seminário rabínico associado ao movimento que eu optei, que eu escolhi, que é o movimento conservador, que é o movimento que está entre o movimento reformista e o movimento ortodoxo. É um movimento que fica entre eles. O conservador, ele fica entre eles. Que Ele fica entre eles. interessante isso. A palavra conservador, ela às vezes, ela enganosa. Te leva ao engano, exatamente. Sim. Por que ele se chama conservador? Porque ele nasceu de dentro do movimento reformista. Quando o movimento reformista estava querendo fazer mudanças demais, uma parte dos rabinos falou, não, tem algumas bases que a gente precisa manter, algumas tradições que a gente precisa conservar. Então, ele é conservador em relação à reforma. É o reformismo conservador, perfeito. Quase um reformismo conservador, exatamente. Entendi. E aí nasceu esse movimento em inglês conservative, em hebraico ele chama masorti, que eu acho que é uma palavra até melhor, que quer dizer tradicional. Certo. Né? É um movimento que busca manter as tradições, mas confronta elas com o mundo contemporâneo. Um diálogo com o mundo contemporâneo. Interessante. Super. O Sobel também é dessa vertente? Não. Ele já é o reformista. Sobel se formou no movimento reformista. Tá. Uhum. E a CIP, historicamente, teve rabinos reformistas e conservadores. Tá. Das 2 correntes. Que ótimo. Legal. Ótimo. Então... Tá. E aí eu volto de Jerusalém, em 2005, começo a trabalhar como ajudante do Sobel, como assistente do Sobel. Eu era rabino assistente. Né? Então, onde ele ia, eu acompanhava, ia junto, ele estava aprendendo, estava estagiando, aquilo que ele não tinha a possibilidade de fazer, ele me pedia para fazer e tal. Tem várias histórias engraçadas, não sei quanto tempo a gente vai ter vai precisar de uma entrevista mais longa. Todo mundo tem uma história engraçada com o Sobel. Uma no mínimo. Você imagina trabalhando todos os dias com ele, né? E aí, em 2008, o Sobel sai. E eu tinha 30 anos. E eu assumo o rabinato da Congregação Israelita Paulista como sucessor do Sobel com 30 anos de idade. O Sobel, ele saiu numa situação também delicada, né? Ou não? Muito, muito, muito delicada. Muito delicada. Muito difícil, muito traumática para a comunidade, muito traumática para mim, que era um aprendiz e um admirador, como continua até hoje. Foi a primeira vez na vida que eu recorri à psicanálise. Eu continuo fazendo até hoje, mas eu percebi que era um momento de inflexão do ponto de vista humano, pessoal, que eu precisava de um suporte a mais para poder dar conta do que estava acontecendo, né? Que era a necessidade de dar sequência ao trabalho de uma pessoa que eu admirava tanto e que assumiu essa importância hercúlea, gigantesca, enorme na sociedade brasileira. Sim. Agora, com relação a esse episódio, como é que você hoje interpreta ele?
eu tenho uma única maneira de compreender. Eu soube, eu estava doente, estava mal, estava doente. E não tem outra possibilidade, né? Não consigo nem imaginar qualquer outra possibilidade além dessa. Né? Essa é a versão oficial e a única que, para mim, faz qualquer sentido. Né? Ele estava mal, estava doente, estava tomando medicamentos e teve lá um momento de lapso de lucidez em que ele fez o que fez e acabou prejudicando principalmente a si próprio, de uma maneira muito cruel. Nossa, muito cruel. Muito cruel. Então, eu assumo nesse momento eu tinha muitas dúvidas na CIP sobre a possibilidade da CIP de seguir adiante, porque eu soube, eu era muito grande, muito importante, muito poderoso. Era a pessoa que arrecadava fundos para a congregação, era a pessoa que conectava a congregação com as esferas políticas, fazia o trabalho interreligioso, fazia também o trabalho interno e pastoral. Então, enfim, era um momento... A CIP passou por uma crise muito grande, talvez a maior crise da história da CIP. E aí, com a ajuda de Deus, do psicanalista e... Adorei. Maravilhoso. E eu fui assumindo aí esse lugar. Eu lembro, no primeiro momento, tinha a noite que eu tinha que fazer 3 casamentos, porque eu tinha um marcado comigo e tinha outros 2 marcados com o Sobel. Eu tinha que fazer os 3, porque ele não estava. Né? Então, era uma loucura, né? Esse tipo de situação. No começo foi super, super corrido, até que a CIP trouxe outros rabinos, e hoje o rabinato da CIP tem 4 rabinos contando comigo. Né? Então, naquele momento foi um momento de transição bastante desafiador. Quando eu entrei, ainda o Sobel estava, ele falava, porque um dia o Michel vai me suceder. E ele fazia questão de dizer, daqui uns 10 ou 15 anos. Ele falava isso dessa maneira. Só que 10 ou 15 anos virou 10 ou 15 meses. Né? Então, foi realmente muito, muito difícil. Porque eu entro Você na tinha metade 30 anos, né? 30 anos de idade. Eu entro na metade de 2005 e ele sai começo de 2000, agora eu estou em dúvida se é 2007 ou 2008. Eu acho que é 2007, Morris. Eu falei 2008, mas se eu não me engano, ele sai começo de 2007. Eu entro em 2005 e ele sai começo de 2007. Quer dizer, eu não cheguei a trabalhar 2 anos como assistente dele. Foi algo como 1 ano e meio, alguma coisa assim. E aí, enfim, eu acho que outra conquista que eu considero importante é esse trabalho interreligioso, né? Mas também o trabalho intrarreligioso. Acho que esses 2 trabalhos, ao longo desses anos, foram igualmente importantes para mim. Eu recebi 2 telefonemas depois que a notícia se espalhou, que me emocionaram especialmente. Né? Um foi do cardeal arcebispo, do Dom Odilo, agradecendo a parceria, dizendo que ele vai querer se manter em contato, desejando sucesso, boa sorte, e perguntando se ele podia me colocar em contato com o cardeal de Nova York para que eu pudesse continuar fazendo esse trabalho interreligioso lá. Né? Você respondeu que não, obviamente. Falei que não de jeito nenhum, né? Óbvio. Fiquei envaidecido e super feliz de poder chegar lá já com esse cartão de visita, né? Com essa porta. Maravilhoso. E outro telefonema que me emocionou muito foi de um rabino ultra-ortodoxo de São Paulo. Porque entre as coisas que eu participei, teve uma iniciativa da Federação Israelita do Estado de São Paulo de colocar rabinos ortodoxos e rabinos liberais para estudarem em conjunto e para debaterem em conjunto. Que ótimo. E esse diálogo intrarreligioso, você sabe bem, né, é muitas vezes mais desafiador do que o interreligioso, né?
E esse rabino me ligou e falou: Michel, boa sorte, acho que você está fazendo o movimento certo, na hora certa. Eu vou muito para Nova York, ele é americano na origem, eu vou muito para Nova York. Quando eu estiver lá, eu quero te encontrar, eu quero que a gente saia para almoçar juntos, etc. Inclusive, quero também te colocar em contato com pessoas de lá da tua região, com quem você pode continuar o diálogo intra-religioso, né? Rabinos ortodoxos que estariam abertos a esse diálogo, né? Então, esses dois telefonemas, para mim, são muito simbólicos e muito significativos desse esforço que eu tenho feito de dialogar com gente de fora e com gente de dentro do próprio judaísmo. E o outro ponto, só para fechar essa longa resposta, eu acho importante, é o que aconteceu na pandemia. Porque eu acredito que a CIP está no momento mais forte desde que eu comecei a trabalhar na CIP. E isso se deve à capacidade de reinvenção que a CIP teve durante a pandemia. A CIP soube fazer limonada do limão. E a gente hoje multiplicou por 10 a participação em cada um dos nossos serviços religiosos e em cada um das nossas aulas, das nossas palestras, dos nossos cursos, graças ao uso da tecnologia. E não é exagero, a gente tinha no Shabat, quando vinha bastante gente, 350, 400 pessoas, numa sexta-noite, e online a gente chega a ter 4.000 pessoas. Então, a gente pulou de 400 pessoas para 4.000 pessoas, que é uma conquista enorme, né? Pessoas que nunca tinham rezado na CIP, porque tinham medo de ir na sua sinagoga, que estava funcionando só offline, ela acabou migrando para a CIP ou assistindo os serviços da CIP, porque a CIP deu essa possibilidade de você continuar na sua casa e seguir os serviços religiosos. Em especial em Rosh Hashanah e Yom Kippur, nas grandes festas judaicas, a gente comprou tempo na televisão. Uau. E a gente colocou na TV a cabo os nossos serviços religiosos. Eu assisti. Sim. E isso teve um impacto importantíssimo, porque os mais idosos, que às vezes também têm dificuldade de entrar no YouTube, no Facebook, puderam sair da novela e entrar na sinagoga, né? E isso teve realmente um impacto muito, muito importante. As pessoas estão precisando de Deus, né? Nesse momento. Eu acho que as pessoas estão precisando de Deus mas agora... eu acho que Deus migrou para o Zoom. Deus passou a morar no Zoom. Porque é a forma segura de você continuar próximo da tua comunidade. Eu tenho certeza que Deus não quer que ninguém se exponha ao risco. E toda essa discussão de reabertura dos templos e reabertura das igrejas e eu acho que a gente tem que fazer o que é saudável e o que é seguro, né? E o seguro, nesse momento, é conversar com as pessoas na tela do computador. E foi o que a CIP decidiu fazer, foi um movimento acertadíssimo, e eu acho que a CIP hoje está num momento de muita força por conta das decisões acertadas que foram tomadas. E em termos de ações sociais? Em termos de ação social, a CIP tem o seu projeto social mais importante é o Lar das Crianças. O Lar das Crianças é uma instituição que hoje atende 440 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, todos de fora da comunidade judaica, ou seja, um projeto da comunidade judaica para a sociedade brasileira. E é uma casa que surgiu um ano depois da fundação da CIP. A CIP é fundada em 1936. Essa casa surgiu em 1937 para acolher os filhos dos imigrantes. Enquanto os imigrantes iam trabalhar, iam aprender o português, os filhos dos imigrantes ficavam nessa casa. Na medida em que a comunidade começou a se fortalecer, esse projeto foi se transformando e passou a ser um projeto social para a sociedade brasileira. E hoje essa casa maravilhosa, um quarteirão inteiro que fica na rua Comendador Elias Arzur, é um projeto social
para a sociedade brasileira, para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, que acompanha desde pequenininho até o primeiro emprego. Quer dizer, durante a faculdade ainda ajuda essas pessoas a pagarem uma moradia para que possam viver com 2, 3 ou 4 colegas no mesmo apartamento enquanto se formam e até o primeiro emprego esse projeto social existe. Então, é uma coisa muito forte, muito emocionante. Esse é o projeto mais importante social da CIP. O que aconteceu na pandemia é que a gente teve que estender nossa ajuda para as famílias, né? A gente alimentava só as crianças e os jovens. E a gente começou a ter que mandar cestas de alimento para as casas das pessoas, porque não adiantava esses jovens estarem alimentados e os pais passando fome. E era o que começou a acontecer, né? Por conta do empobrecimento, da perda de emprego, da impossibilidade de sair de casa e tal. Então, no momento mais agudo da pandemia, a gente passou não só a alimentar os jovens e as crianças, mas também a assumir responsabilidade pela alimentação da família inteira. Entendi. Você, Michel, te escutando, quer dizer, a gente falou dessa interlocução no diálogo intra-religioso e entre religiões de fora também, né? E quando a gente falava também do perfil do Sobro, a gente sempre tem como referência a liderança que ele exercia, não apenas nesses âmbitos, como até na política. No final das contas, ele acabou tendo um papel fundamental importância para a história brasileira, da democracia brasileira, né? De alguma maneira, você conseguiu preencher essa lacuna essa enorme lacuna deixada por ele. E você preencheu à sua maneira, com o seu reformismo conservador. A dúvida é agora como é que é essa sucessão? Você já tem um caminho apontado? Você conseguiu costurar alguma possibilidade que nos conforte, Rabino? Esse assunto está sendo debatido na CIP, né? E o que vai acontecer é que, na verdade, hoje nós somos, como eu te falei, 4 rabinos, né? Então, as minhas funções vão ser redistribuídas entre os demais rabinos da CIP, né? Tem 3 rabinos que ficam na CIP, então os 3 rabinos que ficam vão, num primeiro momento, assumir essas funções, e a CIP vai, eventualmente, sentir a necessidade de, mais para frente, trazer um 4º elemento, um 4º rabino ou uma rabina, para compor esse quadro. O atual presidente da CIP, Mário Fleck, tem uma visão de que a CIP deve estender cada vez mais o alcance dela, e ter mais rabinos é algo bom e importante, independentemente da saída de um ou não, né? Então, por exemplo, recentemente foi incorporada uma rabina no nosso time, né? Entrou há poucos meses, antes ainda da notícia da minha saída, uma rabina para fortalecer o nosso time. Ele acha que esse time ainda deveria ser maior, mais robusto. Quer dizer, mesmo que eu ficasse, eu gostaria de trazer mais 1 ou 2 pessoas para fortalecer esse time, porque ele tem essa visão. Uma das coisas legais que aconteceram também, que eu não citei, foi a parceria com a Hebraica, né? A Hebraica e a CIP hoje estão num momento de muita parceria, muita sinergia, e ano passado a gente fez as grandes festas pela primeira vez em conjunto. A gente fez um único serviço que foi distribuído pelos canais da Hebraica e da CIP. E esse ano a gente vai repetir isso. A gente vai fazer isso de novo. Mais uma vez, a Hebraica e a CIP estarão juntos. Então, essa parceria entre a Hebraica e a CIP, para a CIP é muito estratégica, porque a gente começa a explorar uma outra região geográfica da cidade, né? Tem sócios da CIP que moram no entorno da Hebraica e que às vezes têm dificuldade de ir até a CIP numa sexta-feira à noite para um Shabat, num serviço de Yom Kippur. Então, poderão ter a CIP perto da casa deles, dentro da Hebraica. Então, essa parceria também é algo importante que começou recentemente. Rabino, você se sente também aliviado de sair do Brasil?
Pode ser que esse alívio chegue em algum momento, mas ele ainda não aconteceu. Não, Hoje, principalmente, não, não. Hoje, principalmente, eu me sinto eu me sinto dividido, assim como as pessoas me dizem, eu estou feliz por você, mas eu estou triste por mim, eu estou triste pela CIP, e tá. Eu também tenho um lado de felicidade pela oportunidade que eu tenho certo. pela frente, mas eu tenho um lado de muita tristeza, Aham, porque eu amo a CIP. A CIP não é minha sinagoga há 16 anos como rabino ou há 21 como funcionários. É minha sinagoga desde que eu nasci, há 44 anos. Essa é a minha única referência de certo. sinagoga, minha única comunidade até hoje. Então, eu saio com uma tristeza muito grande de deixar a CIP e também uma tristeza de deixar o Brasil, porque eu me sinto muito brasileiro e navego no idioma português como em nenhum outro idioma. Conheço história, conheço a música, conheço letra de forró e de samba, né? faz parte da minha história e gosto de tudo isso, né? Então a sensação hoje não passa pelo alívio, não sei, talvez um dia passe por isso, mas passa por uma empolgação pelo que vai vir e uma tristeza pelo que eu estou deixando, tanto em termos de Brasil como em termos de CIP. Você andou entrevistando e fazendo umas lives nesse último ano com protagonistas, né, do pensamento e da cena brasileira, tanto na parte de economia como de política, intelectuais também, né? Para citar alguns nomes, né, o Stuhlberger, né, a Djamila Ribeiro, o Eduardo Gianetti, o Rubens Recupero, o Marcelo Gleiser. E não sei, pensei se tinha alguma formulação possível que você poderia fazer sobre Brasil, sobre o momento de Brasil, a partir de todas essas conversas que você teve. Eu comecei esse programa que você está falando, ele se chama Dilemas Éticos. Uhum. E eu comecei esse programa em 2015. É um programa entre a CIP e a Livraria Cultura, que nasceu em 2015. E aí a gente fez esse programa ao vivo, ou na sinagoga da CIP, ou na livraria, no auditório da livraria. E quando chegou a pandemia, né, no ano passado, a gente tomou a decisão de passar esse programa para o ambiente online. E desde então a gente teve a oportunidade de entrevistar muita gente, como você falou, também Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Luiz Roberto Barroso, que é uma figura em especial que eu admiro muito. A gente falou com o Leandro Carnal, o Guga Chakra. A gente teve a oportunidade de falar com muita gente legal, muita gente bacana. E a ideia foi a mesma do Shabbat, né? É uma maneira de a gente continuar próximo da comunidade sem expor ninguém ao risco. Então, as pessoas antigamente vinham até a CIP ou vinham até o Conjunto Nacional para poder assistir uma palestra, um debate, um bate-papo, e agora elas assistem do sofá da casa delas, né? Do computador, da televisão, e elas continuam refletindo sobre a sociedade. De uma forma segura, né? Então, esse foi o objetivo por trás. E eu aprendo muito com essas conversas, né? Em especial, ética é um assunto que me interessa muito, porque é a conexão entre a minha formação jurídica, né, e a minha formação rabínica, né? As duas passam por uma preocupação muito grande e um debate muito grande em torno das questões éticas, né? Então, eu sinto que aprendi muito ao longo desse programa. Só para encerrar a nossa conversa, eu queria te perguntar, queria te convidar a dizer algumas palavras para o seu rebanho de despedida ou de chegada. Faço isso com carinho e com emoção também.
A pandemia ensinou, né, que a tecnologia pode servir para manter as pessoas muito próximas, né? Isso tem sido para mim uma esperança de que eu vou encontrar um caminho para continuar perto das pessoas que eu amo tanto, né? Que são, enfim, a minha comunidade, a minha família, as pessoas que fizeram parte dessa etapa da vida, né? Saio com um desejo de crescer lá fora e de aprender lá fora e de um dia voltar para cá, para seguir dando minha contribuição, né? A minha sensação é que essa contribuição não terminou, não acabou, né? Mas eu não gostaria de continuar a vida inteira fazendo as coisas da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo estudo. Eu acho que esse período vai ser necessário, né? Até para que eu possa um dia seguir dialogando. Eu gosto muito dessa palavra, seguir dialogando de forma mais profunda e de forma mais complexa, né? Então, eu sinto que é um momento em que eu preciso disso e que minha família precisa disso, mas eu sinto que é uma contribuição que vai continuar acontecendo enquanto eu estiver lá fora, pelo uso da tecnologia, né? E depois de passar dessa experiência, eu sinto que eu ainda tenho um papel relevante para contribuir com essa sociedade. Vou buscar uma forma de voltar para cá, para continuar dando a minha contribuição e continuar dialogando.